Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Todo mundo Boa noite, consegue me professor. ouvir bem? Tudo certo? Tranquilo? Bom. Tudo na paz? Pessoal, então hoje, né, como a gente já havia combinado lá, nós fechamos numa primeira versão, né, o nosso projeto lá de vendas, né, o projeto lá em vendas console. E aí a gente vai utilizar a aula hoje, pessoal, para uma parte bem importante da nossa disciplina, que é dar início ao nosso projeto final, né, que é a parte um, né, do nosso projeto final. Eu vou disponibilizar, deixa eu compartilhar aqui, daí eu mando no chat, mas eu já coloco lá no portal também para depois vocês terem acesso. O documento, não, peraí, o documento aonde vão ter todas as especificações do trabalho, ok? Então, se quiserem acessar ali depois e ir acompanhando, eu vou jogar aqui no chat agora. E depois que eu terminar de conversar com vocês ali, eu já coloco lá nas nossas disciplinas, beleza? Então, pessoal, como a gente sabe, como a gente já comentou lá na primeira aula, né, a gente tem duas avaliações na nossa disciplina, né, a avaliação do primeiro bimestre e a avaliação do segundo bimestre, ok? Ambas em cima de um projeto, ambas, pessoal, com uma estrutura muito próxima a essa que vocês vão ver aqui, ok? A segunda parte ela é um pouquinho. A gente tem um pouquinho mais de funcionalidades, a especificação é um pouquinho maior, mas nada muito longe disso, certo? Então eu vou apresentar aqui tudo que abrange aqui, né? Tudo que a gente tem com relação ao trabalho. Depois, quando tiverem dúvidas e tudo mais, podem me perguntar aí, né? Inclusive enquanto eu for explicando. E aí depois, pessoal, que a gente terminar aqui toda a explicação, né, do trabalho, o tempo da aula de hoje, né? Hoje, como eu disse para vocês, a gente não tem conteúdo. Então, o tempo da aula de hoje vai ser para vocês formarem as equipes, definirem os temas, né? O tema, na verdade. E aí já recomendo que pensem num tema que pode ser aproveitado depois, pessoal, para a segunda parte, porque daí o trabalho é menor, né? E a segunda parte vai ser toda a parte de desenvolvimento web. E aí já criar o documento, já começar a esboçar, pessoal, o documento que vocês vão precisar me entregar, que na verdade não vale nota este documento, mas é um documento onde vocês vão criar a especificação do trabalho de vocês, porque como o tema ele é livre, né, exceto o que a gente está fazendo, ok, um e-commerce ou vendas, né, então obviamente que fica muito complicado a gente lembrar de todas as funcionalidades de todos os projetos, por isso que eu peço para vocês desenvolverem um documento nada muito complicado, ok? Nada muito extenso, né? Não precisa encher linguiça, não precisa estar. Inclusive, eu acho que é uma falha minha, mas para ficar um pouquinho mais simples, não precisa nem ficar nas normas de um documento formal, ok? Então é bem simples o documento, só para que a gente tenha algo para olhar depois e falar, ó, tinha que ser assim, como é que tá e tudo mais, ok? Então, a aula de hoje, pessoal, vai servir para que a gente já comece a fazer todas essas questões. Então, antes de começar aqui, ó, pessoal, só para lembrar, né? Tudo que a gente já trabalhou até agora, a gente vai continuar trabalhando, né? Inclusive as próximas aulas, né? Segunda não tem aula, né? Nem segunda nem terça. Eu vou mudar aqui essas datas. Essas datas são do pessoal da manhã, mas eu acho que eu vou até do pessoal da manhã eu vou jogar uma data, uma semana para frente, bem provavelmente. Mas por enquanto na verdade vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essas datas com uma possível mudança. Se a gente vê que de repente vai ficar meio apertado, eu jogo isso daí uma semana para frente, não tem problema nenhum. E aí eu obviamente aviso vocês. Mas então, por enquanto, essas datas aqui, 28, 29 e 30, já vamos explicar porque tem três datas, ó, 28, 29 e 30. Lembrando que, né, pessoal, 29 vai ser para suprir aquela aula que eu não pude, da semana passada que eu não pude dar, ok? Então, a gente tem três entregas, certo? E três datas para fazer a entrega. Como é que vai funcionar, né, pessoal? As nossas aulas daqui até as entregas. A gente vai trabalhar a parte de banco de dados, né? Então, na próxima semana a gente vai trabalhar ainda em projeto console, mas para ver todas as questões de banco de dados, que, pessoal, não
né, importa em qual tecnologia a gente vai estar trabalhando, porque em console, WPF e na parte web, que é o ASP.NET Core lá, é exatamente igual essa parte de banco. Então, tudo que for feito em console é só levar para o projeto WPF e depois só levar para a parte web, ok? Então vai ser exatamente igual, beleza? E depois a gente entra na parte de WPF, que já vai ser fora essa semana que entra aí bem provavelmente na outra. Como a gente tem um feriado, eu tinha esquecido isso, pode ser então que essas datas aqui talvez fique até um pouquinho apertado, daí a gente joga uma semana para frente, sem problema nenhum, porque a nossa disciplina vai continuar aí na sequência, né? Então dá pra gente trabalhar dessa maneira. Então, o que acontece lá, pessoal? Integrantes de 2 a 3 alunos na equipe, ok? Ah, professor, quero fazer individual. A não ser que não haja mais, né, pessoal, espaço nas equipes. Aí, beleza, a gente conversa para ver se pode ser Cortou individual aí, ou não. professor. Oi? Grava aí, professor. Pra mim sumiu tudo. Ah, travou? Entendi, É, entendi. no... Achei que alguém Você tava tinha. falando lá que não é pra fazer, que pode fazer sozinho, mas aí Não. travou. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui. Às vezes eu deixo alguma coisa aberta. Não. Não, a ideia é fazer em grupo, se precisar, né, onde não haja mais espaço em nenhuma equipe, aí sim a gente pode dar uma olhada e ver se vai ser possível fazer individual, ok? Porque, pessoal, até antes eu abria para fazer individualmente, mas eu sempre controlo e tento gerar alguns dados depois, né? É, as equipes as equipes não, os alunos que resolviam fazer sozinho, a probabilidade de dar problema depois, e eu digo problema, em não atingir as competências ali e tudo mais, era muito grande. Então, por isso que em grupo as coisas sempre funcionaram melhor, ok? Por mais que a gente não esteja, pessoal, em sala de aula, vocês sabem que é perfeitamente possível a gente trabalhar em grupo, tendo em vista que a gente está mexendo aí com o Git toda a aula, já tivemos uma aula lá só para explicar toda essa parte inicial do Git, e é basicamente isso que vocês vão precisar fazer. Por mais que trabalhem em grupo, claro que vai ter que dar permissão ali e tudo mais, para todo mundo mexer no mesmo repositório, mas com as ferramentas que a gente tem hoje, né, não tem motivo nenhum a gente não, e por mais que não esteja juntos, fazer em grupo, ok? Então, a ideia é fazer o trabalho em grupo, e se precisar, porque daí não teve espaço em alguma outra equipe, daí a gente vê a possibilidade de fazer individual, ok? Mas a princípio todo mundo no mínimo com 2 e no máximo com 3, porque por escopo do nosso trabalho e o tempo que a gente tem já a quantidade de integrantes já é o suficiente, ok? Aí, pessoal, né, a única coisa que eu não recomendo, por mais que façam um trabalho em grupo lá, e é uma parte mais chata, querendo ou não, de qualquer ferramenta que a gente utilize aí para compartilhar o código, é basicamente mexer no mesmo arquivo, né? Porque daí se mexer no mesmo arquivo em em duas ou três pessoas, vai ter que fazer aquela questão que vocês já devem ter ouvido falar do merge, que é unir né, as duas alterações daí, obviamente, naquele arquivo lá. Então, assim, funciona muito bem, né? E isso acontece quando a gente desenvolve desenvolve projetos em grupos, em equipe, mas talvez eu não tentaria separar de uma forma que cada um mexe numa parte do sistema, é, e não tem tanto esse problema, porque o Git Bash, pessoal, eu gosto bastante, já tenho muita familiaridade com ele, mas para quem não, né, mexe muito, não sabe de todos os atalhos do editor, lá é um pouco mais chato de fazer esse merge. E aí tem o Git Desktop que faz isso de uma forma visual. Então, se para essa parte vocês quiserem utilizar o Git Desktop, funciona muito bem também, né? Mas eu não, assim, não é que eu não recomendaria, mas tentaria ao máximo tentar minimizar essa questão de vamos mexer no mesmo arquivo, né, ao mesmo tempo. E isso acontece bem pouco, pessoal. Na verdade, quando a gente trabalha em equipes, a gente geralmente não fica mexendo no mesmo arquivo, porque as pessoas são designadas para fazerem coisas diferentes na nossa aplicação. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês quando forem lá, né, criar o repositório de vocês e começar a trabalhar em grupo, ok?
Pessoal, então de 2 a 3 pode utilizar qualquer ferramenta aí, para mim não importa a ferramenta que vocês vão utilizar para compartilhar, mas eu recomendo que utilizem alguma ferramenta para o compartilhamento do código, ok? Aí, pessoal, as 3 datas que a gente tem para entrega, talvez a gente jogue uma semana depois, vamos dar uma olhada no andamento das aulas, mas isso a gente vê, né, com uma ou 2 semanas de antecedência, ok? Se quiserem depois, professor, vamos adiar, não vamos, me perguntem, que daí a gente dá uma olhada, ok? E aí, vocês escolhem, pessoal, qual é a data que vocês vão entregar, ok? Vocês escolhem se vão entregar lá no dia 28, no dia 29 ou no dia 30, certo? Então, são 3 datas que a gente... Tem algum microfone aberto aí, pessoal. Que vocês vão entregar, não tem problema qual é a data que vocês vão entregar, só vamos lembrar das regras, ok? Quando a gente faz uma avaliação, pessoal, onde a gente vai avaliar, obviamente, lá as competências, uma, duas, no nosso caso aqui são 4 competências, lembrem-se que a gente, na faculdade, tem que dar o direito para vocês de, pelo menos, reconstruir aquela competência, ok? Não conseguiu, tem que ser feita uma reconstrução para conseguir reavaliar aquela competência. Neste caso aqui, ó, pessoal, vocês têm uma data para construção, partindo do princípio que, né, a equipe entregue no primeiro dia, e caso não consiga fazer a construção aqui, pode fazer a reconstrução aqui no dia 29 e pode fazer a reconstrução aqui no dia 30. Então, pessoal, a gente constrói e reconstrói 2 vezes, caso a equipe, novamente, né, frisando, opte por entregar no primeiro dia, certo? E aí, como é que funciona lá, né, pessoal? Toda a construção do trabalho, ela é em grupo, mas a defesa, ela é individual, ok? E aqui que daí entra a parte de atingir todas as competências, pessoal, na defesa individual. Então, apresentando o trabalho em grupo e o trabalho estando dentro daquilo que vocês propuseram a fazer, vocês vão receber algumas competências, depois ali embaixo eu já mostro para vocês. E daí, fazendo a defesa individual, vocês conseguem atingir todas as competências, certo? Então, se de repente apresentou lá no primeiro dia, foi fazer a defesa, né? O projeto estava todo ok, daí cada integrante foi fazer a sua defesa e não conseguiu, pessoal, fazer a defesa, né? Vamos dizer que no primeiro dia, você pode vir para o segundo dia e fazer a reconstrução, fazer a defesa novamente. Se você não conseguir fazer a defesa aqui, você pode vir para o terceiro dia e fazer a defesa, pessoal, novamente, ok? Então a defesa ela está aberta nos 3 dias, obviamente que tendo tempo na nossa disciplina ali, né? Não adianta, vai entregar 10h30 da noite e querer fazer a defesa, não dá, né? Então, apresentando ali e tendo tempo na horário disponível na nossa disciplina, você pode fazer a defesa e pode fazer a defesa 3 vezes, ok? Qual é a única questão aqui que a gente tem que prestar muita atenção, pessoal? A grande questão é que se você deixar só para o último dia para apresentar, e eu não estou falando que quem apresenta no último dia, pessoal, não vai conseguir isso, né, muitas equipes, na verdade a maioria deixa para apresentar no segundo ou no terceiro dia e obviamente acaba conseguindo fazer a defesa, né? Mas caso você não consiga fazer a defesa, pessoal, e você está no último dia, não é porque teremos mais aulas para frente que eu vou fazer a reconstrução dessas disciplinas, dessas competências, ok? Então a construção e reconstrução, pessoal, acontece dentro dessas datas aqui, ok? Professor, mas cheguei lá no dia 30 e daí apresentei e não consegui reconstruir. E agora? Dependendo, pessoal, da situação, e daí lá embaixo, ali, quando chegar nas competências, eu já vou explicar melhor, é que nem você fazer uma prova, pessoal, numa disciplina que, na verdade, a nossa tá virando nota depois, né? Mas até virar nota a gente vai lançando as competências, mas é a mesma coisa que você deixar de fazer, né? Ou tirar zero e depois, bem provavelmente, né, pessoal, você não consiga atingir a nota ao final. Então, pessoal, não dá para vacilar aqui, porque dependendo do seu resultado, você pode, obviamente, continuar fazendo a disciplina, até porque vocês estão matriculados, mas pode ser que com a segunda avaliação, né, atingindo todas as competências da segunda avaliação, você não consiga passar, ok? Eu já falei isso no primeiro dia, estou reforçando aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque
Porque a gente tem competências, as reconstruções estão sendo ofertadas aqui, e se algo acontecer, né? O cara ficou em 2 competências fundamentais, 3 competências fundamentais, e a gente não vai reconstruir após essas datas aqui, o que acontece é que bem provavelmente você não consiga a aprovação ao final da disciplina. Então, tomem muito cuidado, pessoal, para gerenciar o tempo de vocês de desenvolvimento. Parece um negócio simples, mas vocês vão ver que muita equipe vai deixar para o final, né? Que, professor, não pensei que fosse deste tamanho ou que eu teria esses problemas, né? Então, tomem bastante cuidado, tentem entregar no primeiro ou no máximo no segundo dia, para que vocês tenham uma sobra e, né, possam vir para o último dia ali de apresentações do primeiro bimestre fazer a defesa novamente, ok? Então tomem cuidado lá para essas questões, pessoal, porque a gente não faz avaliação fora as datas que estão previstas ali, ok? Aí beleza, pessoal. Então, de 2 a 3 alunos, 3 datas para entrega e defesa, projeto em grupo com a defesa individual, beleza? O que a gente precisa fazer, né, pessoal, né? Qual vai ser o que vai ser desenvolvido então neste projeto? Então aqui tem os requisitos básicos, mínimos, na verdade, né, do sistema que vocês vão ter que seguir com o tema que vocês quiserem. Então o tema é livre, exceto o e-commerce, né, que vai ser o mesmo documento para o mesmo não, né? Vai alterar um pouquinho, mas é o mesmo documento para a segunda parte da disciplina ou projeto de vendas, beleza? Professor, já falei isso, né? Quero fazer um sistema de venda de carro. Pessoal, venda é venda, ok? Você vai vender carro, trator ou bolacha, que nem eu sempre coloco ali. E eu não como bolacha, por mais que pareça estranho, mas é sempre a questão que me vem à cabeça. E José e Maria para fazer os testes, beleza? Pessoal, sistema de vendas em qualquer lugar, vende qualquer produto, ok? Se você quiser fazer um sistema de vendas com um controle de estoque, opa, aí é uma outra questão, porque vai ter toda a parte do estoque. E não pensem que estoque é só um campo, quantidade, que nem a gente está fazendo ali, né? Ali é um negócio mais simples, né? Um controle de estoque envolve bastante coisa. Mas, pessoal, né, não dá para fazer apenas um sistema de vendas. Quando forem montar a ideia, comparem. Isso daqui parece uma venda? Se parecer, pessoal, né? Então já tenta fazer todas as modificações que que a gente vai conseguir depois aceitar o tema. E aí, por que eu não aceito, né, pessoal? Porque basicamente já tem um sistema, uma aplicação pronta, e daí não seria justo, né, aceitar este tema. Então, o tema que vocês quiserem, pessoal, e se desprendam de temas que, por exemplo, quero fazer um sistema de biblioteca, um sistema de aluguel. Dá para fazer? Dá, né, aceito, sem problema nenhum. Mas tentem buscar temas que, né, são mais atuais e que, nossa, se vocês procurarem aí por temas de desenvolvimento de projeto, tem um monte de coisa legal que dá para fazer na disciplina, pessoal. E aí, então, o que é o mínimo que a gente tem que ter no sistema? Escolher o tema ou qual é o mínimo que tem que ter para apresentar, pessoal? O sistema deve conter, no mínimo, pessoal, 3 entidades utilizando o banco de dados, ok? Entidades são as nossas classes de modelo, certo? Pelo menos, pessoal, uma dessas entidades deve ter o CRUD completo em banco de dados. Não precisa de todas, beleza? Então, sei lá, nosso sistema de vendas que a gente tem ali, a gente não tem, obviamente, um CRUD completo. Quando entrar no banco, vai ver toda essa questão de cadastrar, alterar, remover e tudo mais, né? Mas vamos imaginar que produto todas as classes do modelo que a gente tem, vai ter que cadastrar, vai ter que remover, vai ter que alterar e vai ter que listar, ok? Uma das entidades. Ao menos, pessoal, uma das entidades tem que haver relacionamento. E o relacionamento é a mesma coisa que a gente viu até agora, que vai ser propagado, né, pessoal, para o banco de dados, né? Porque como a gente vai utilizar o Entity Framework, que é uma biblioteca de ORM, assim como vocês já utilizaram o JPA e o Hibernate lá, né? A gente faz nos modelos e a biblioteca transforma isso para nós no banco, né? E lá no banco a gente vai ter a questão de chave estrangeira, chave primária, né, e tudo mais. Mas então uma das entidades tem que ter relacionamento. Na nossa aplicação de vendas, já tem duas. A gente tem vendas que tem relacionamentos
E a gente tem item venda que também se relaciona com produto, ok? E veja que eu estou pedindo uma simples, ok? Mas bem provavelmente no que vocês vão desenvolver vão ter mais relacionamentos, né? Porque aluguel não é venda, aluguel não é venda, aluguel é diferente. Aluguel tem bastante coisa para controlar também. É, assim, dependendo do tema que vocês escolham, né, pessoal, vocês vão ver que vão haver bem mais relacionamentos, beleza? E aí, pessoal, algo que eu considero muito importante, porque senão a gente pegava o Excel e colocava no Excel, que é o que, pessoal? O sistema não poderá ter apenas cadastros básicos, ok? Ou seja, a partir dos cadastros, dos inputs ali do sistema, os dados devem ser aproveitados para uma funcionalidade que dê sentido ao aplicativo, ok? Por exemplo, né, a gente tem ali, né, os produtos, não temos aqui o usuário, mas ok. Vamos ter lá na parte web, e aí depois a gente consegue gerar um carrinho de compras, o cara clica lá nos produtos, adiciona no carrinho de compras e fecha uma venda, certo? Então, pessoal, não é só cadastro, senão eu tenho o Excel que faz isso. Ah, professor, daí eu quero fazer um sistema de playlist. Playlist, pessoal, dependendo da forma que você vai fazer, né, é só cadastro. Então tem que, eu quero fazer uma playlist, mas daí eu vou colocar uma questão de categorias, daí depois eu vou fazer uma parte de favoritos, depois eu vou querer colocar um compartilhamento nessa minha playlist para daí as outras pessoas procurarem e colocarem essa playlist dentro lá do seu set de músicas. Aí o negócio vai começando a tomar forma, ok? Mas, pessoal, não dá para ser só. Tudo bem que, obviamente, uma venda é um cadastro, mas uma venda a gente está pegando informações de diversos lugares, né? Adicionando vários produtos que não são mais produtos, são itens, tem toda uma lógica por trás disso um pouco mais robusta, que não só apenas preencher um objeto, cadastrar e visualizar ele em algum lugar, ok? Então tem que ter ali uma funcionalidade um pouquinho mais, pessoal, robusta dentro da aplicação de vocês. E aí imaginem no nosso projeto como se fosse a parte de venda, que dê sentido a todas aquelas informações que foram imputadas ali no sistema, beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar a parte de tudo isso que a gente já viu, de orientação a objetos, relacionamentos, classes, regras de negócio, mais a parte do Entity Framework, que entraremos quarta-feira, porque segunda não tem aula, né? E a parte do WPF. Ok, então o nosso sistema ele tem que ser desenvolvido com essas tecnologias, até porque, não vou abrir agora porque está lá no portal, mas a competência 3 e 4 são responsáveis, pessoal, né, a competência 4 é a de WPF, a competência 3 é a parte de banco de dados, ok? Então a gente tem que desenvolver o projeto com essas tecnologias. Ah, professor, não vou colocar banco. Beleza, não tem a competência de banco. Ah, professor, não vou fazer a de WPF, vou fazer em console. Ninguém nunca fez assim, mas não vai ter a competência de WPF, simples assim, ok? Então, por isso que já coloco aqui, mas obviamente que se você não tiver, você não vai ter também a competência, não faz muito sentido ali. E aí, pessoal, a documentação. A documentação, como eu disse para vocês, algo bem simples, ok? Que tenha lá, né, pessoal, o nome dos integrantes ali da equipe, ok? A entrega, pessoal, dia 16/9 dessa documentação, de preferência antes da aula, porque daí a gente vai utilizar esta aula aqui para conversar. Eu vou conversar com todas as equipes, vou olhar todos os documentos, ok? E aí eu vou tirando dúvidas com vocês, né, para ver se está tudo ok, se encaixa dentro desses parâmetros que a gente definiu ali em cima, para que daí a gente bata o martelo junto e aí vocês continuem desenvolvendo, né? E aí eu digo, né, pessoal, continuem, não é para começar a desenvolver só lá, né? Mas continuem desenvolvendo a aplicação de vocês, daí com a certeza absoluta que é aquilo que tem que ser desenvolvido. Então, a gente tem 2 semanas aí para vocês já começarem a desenvolver e formular a proposta, o documento, né? E daí lá no dia 16 a gente bate o martelo, ó, isso tem que ser feito, é isso que tem que ser entregue e fechou. Aí, pessoal, este documento vai ser mandado por e-mail para mim, beleza? Só manda com este padrão aqui, ó. Principalmente, pessoal, na parte do turno aqui, né? Porque daí eu tô tendo a mesma aula de manhã, né? Nos mesmos dias, então daí eu consigo só separar os e-mails, ok? E aí o que a gente precisa nesse documento? Como eu disse, não vale nota, só vai servir para, né, especificar o projeto de vocês.
E aí o que que é, pessoal? Primeiro, as funcionalidades em tópicos, ó, meu projeto vai cadastrar produto, vai cadastrar cliente, vendedor, vai fazer a venda, vai listar a venda e vai listar a venda por cliente, que nem a gente tem ali. E aí, pessoal, pode ser até em tópicos ou já na sequência, tanto faz, colocar a descrição das funcionalidades, para que daí a gente saiba o que que vai exatamente fazer aquela funcionalidade, quais são os campos que vão ter ali e qual é a validação que vai ter para cada entidade ali, né? É interessante, pessoal. Vejam que eu não cobro aqui, mas todas as aplicações, né? Eu sempre comento isso. É muito importante que tenha aqui, pelo menos, pessoal, ter alguma validação, não simplesmente pegar e colocar qualquer coisa lá e gravar. Então, sei lá, vai gravar um produto, faz com que o nome seja obrigatório e que o preço seja maior do que zero. Pronto, coisas simples, mas que a gente já viu aqui como funciona e que enriquecem ainda mais a aplicação de vocês. O diagrama pode ser a parte. Pessoal, me entregando ali, estando no mesmo e-mail, tanto faz, pode colocar no documento, pode ser uma imagem à parte ali. Só me manda em imagem mesmo, não me manda no Asta lá ou em qualquer outro, porque daí eu não tenho a aplicação instalada aqui, eu não vou conseguir visualizar, mas gerando todo, toda aplicação aí de diagramação gera as imagens, pode vir com marca d'água, não tem problema nenhum. Me mandem o diagrama de classes, pessoal. Por que que eu peço o diagrama de classes aqui? E o diagrama de classes só da parte dos modelos. Já disse isso várias vezes e vou falar isso até o final da nossa disciplina. Uma aplicação orientada a objetos, né? Ao final vai ser um reflexo daquilo que a gente conseguiu fazer nos modelos. Então, o que me importa são os modelos. E por que que eu peço aqui para vocês? Porque daí, dependendo do tema, e vocês vão ver que não vai ter uma variedade de temas muito grande, e não tem problema também terem equipes com temas parecidos, vocês vão ver que os projetos não vão ser iguais, né? Eu já consigo dar uma olhada, pessoal, no diagrama de classe de vocês e falar, ó, imaginem que vocês vão fazer lá o negócio de vendas, e daí fizeram exatamente aquela questão que a gente fez na primeira versão do nosso projeto, que era uma venda com um produto. E aí vocês pensaram que para fazer uma venda com vários produtos, colocando uma lista de produtos resolveria. Eu já vou olhar aqui e falar, ó, pessoal, com isso não dá para resolver o problema de vocês por causa disso, disso e daquilo. Ok? Então, este cara aqui vai ser mais para dar uma olhada e ver o que vocês imaginaram e se já vai ser possível resolver o problema de vocês. Se não for possível, eu já vou dar algumas dicas e falar, ó, vai por aqui, vai por ali, que daí a gente consegue porque, pessoal, isso é um problema, não é um problema muito grande, mas que acontece bastante e a gente tenta sempre minimizar os erros, né? Diagramou errado, quando você chegar lá na frente para tentar fazer aquela funcionalidade, você vai ver que não vai dar certo. Então, com isso eu já consigo, de repente, minimizar essa questão de a hora que estiver lá desenvolvendo a funcionalidade, vocês vão olhar para o modelo e falar, putz, não vai dar para fazer porque não consigo registrar todas as informações da forma necessária, ok? Então, esse cara aqui vai ser só para dar mais uma ajuda e ver como é que está ali o pensamento de vocês com relação à modelagem do sistema. E aí, pessoal, aqui embaixo, apresentação do projeto, competências 1, 2, 3 e 4, ok? Trabalho em equipe, defesa individual. Defesa, pessoal, ela tem 60 minutos, 1 hora para fazer, né? É mais do que suficiente. Já teve gente que teve aula comigo, sabe que a alteração que eu peço no código, pessoal, é mais para uma constatação de que aquela pessoa do grupo fez e estava junto no trabalho do que uma prova, né, de que realmente ela vai desenvolver alguma coisa ali naquele momento, ok? Então, a alteração do código é bem simples, são coisas que quem fez o projeto e já está ali bem inteirado, teve aluno que já me entregou em 5 minutos, 10 minutos, ok? Como teve gente que quando não participou do projeto não conseguiu fazer em 1 hora e se eu tivesse dado o dia para fazer não faria, ok? Então, tempo não se espantem, é mais do que o suficiente, pessoal, para o que a gente, para o que eu vou pedir. Inclusive eu tenho um programinha que eu coloco o nome de vocês e fica contando a hora ali. Para que eu faço isso? Para realmente saber se essa 1 hora é o suficiente. A média que eu tenho, pessoal, depois que eu encerro as avaliações e vou dar uma olhada lá quanto tempo o pessoal demorou,
de mais ou menos 20 minutos para cada defesa, então por isso que 60 minutos é mais do que o suficiente, ok? E lembrando, não deu naquele dia, tem mais um outro dia para fazer, você vem para outro dia, faz e maravilha. Pessoal, então olha lá, caso o aluno não consiga realizar a alteração, que é a nossa defesa, ele poderá tentar uma nova defesa em uma outra data, até o prazo máximo de defesa estabelecido neste trabalho, ok? E aí aqui a questão, né? Caso o aluno não consiga realizar a defesa até o prazo máximo estabelecido, as competências 2 e 4, pessoal, ficarão com N ou S dependendo do desempenho do aluno. Então, se o cara, obviamente, conseguir fazer a defesa, ele vai ter essas duas competências com certeza, ok? Mas se ele não conseguir entregar tudo, daí eu vou dar uma avaliada e ver nessas duas competências o que ele vai atingir ou não. E aí, pessoal, as competências C1 e C3, ok? Elas ficarão com N. Então, o que acontece? Se o grupo apresentar e tiver tudo ok, né, vocês vão basicamente conseguir ou já obter duas competências. E as outras duas competências vão ser, pessoal, obtidas através da defesa, ok? E aí a defesa vai ter que ver como o aluno foi. Se o aluno conseguiu fazer a defesa, atinge as duas competências sem problema nenhum. Então é basicamente duas competências. Eu vou melhorar esse texto aqui porque ele não ficou tão claro. Mas basicamente são duas competências pela equipe. Apresentou todo mundo, já tem duas competências e, né, quando for fazer a defesa, aí só vai atingir as outras duas competências, pessoal, caso consiga fazer a defesa, ok? Pessoal, então este é o nosso projeto, essa é a especificação do nosso projeto. Eu só vou mudar esse último texto aqui, que eu achei que eu tinha modificado ele no documento anterior, mas ele ainda está confuso, eu vou melhorar isso daqui. Mas é isso, eu só vou colocar no texto ali isso que eu acabei de falar. Então esse é o nosso trabalho, pessoal, e o que eu recomendo, né, pessoal? Uma dica que eu dou. O trabalho que vocês vão desenvolver agora é um trabalho em formulário, né? Aquelas telinhas, né, locais, não é um projeto web, que tem caixa de texto, que tem botão e tudo mais. E, pessoal, essas aplicações, elas geralmente vão pensar o seguinte, um sistema de vendas, né? Quando a gente desenvolve uma aplicação console, esse sistema vai ser desenvolvido para quem? Para a pessoa que está trabalhando ali naquela empresa, como por exemplo, o caixa do supermercado, ou vou fazer um sistema de biblioteca, vai servir, né, para o atendente que fica ali pegando, alugando livro e tudo mais, e não geralmente para o usuário final, ok? Né? Porque a gente não chega lá na máquina e vai mexer no lugar da outra pessoa, ou tem outra coisa que o pessoal gosta de fazer, é sistema de, de oficinas, que vai ter ali os serviços e tudo mais, que o cara vai, foi feita uma troca de óleo, isso daí, pessoal, e depois gera uma nota fiscal, né? Isso daí foi feito por alguém da oficina, né? Então pensem nesse sistema não como o usuário final, mas como a pessoa que de dentro da empresa mexeria, né? Essa questão do usuário final, né? Seria para um e-commerce, mas o e-commerce, pessoal, só existe numa aplicação web, não existe numa aplicação local, né? Pelo menos eu não tenho aqui o Submarino aqui e a gente tem no celular, ok? Mas aqui numa aplicação local a gente não tem essas questões que daí vão ser feitas e desenvolvidas, aí dá para ter uma ideia dessa para a parte web, porque daí sim a gente pode criar a parte do administrador, a parte do usuário e tudo mais. Aqui geralmente, pessoal, ou a maioria das aplicações que a gente vê, elas são desenvolvidas, né, para uso dos administradores e usuários internos ali daquela aplicação, ok? Pessoal, então, com relação ao trabalho era isso, este é o nosso trabalho. É assim que a gente vai seguir até o final, eu só vou mudar este último parágrafo para ficar mais claro. E talvez, se ficar muito apertado, a gente modifica aqui para uma semana depois. Conversamos sobre isso no decorrer das nossas aulas, ok? E aí, pessoal, quem já quiser ir formando equipe, já quiser ir pensando no tema, desenvolvendo já o documento e já quer também começar a pensar no diagrama de classes e desenvolver a aplicação, pessoal, fiquem à vontade. A gente tem toda a aula de hoje, pessoal, só para conversar sobre isso. Quem quiser ir mandando mensagem aqui no privado, tanto faz,
e de repente ir discutindo sobre trabalho, também já fiquem à vontade também, ok? Então, a gente vai utilizar a aula de hoje para dar início oficialmente ao nosso trabalho, que aí a gente vai entregar no final ali do primeiro bimestre, ok? Certo? Então, pessoal, tá gravado isso daqui, né? Não é porque não temos conteúdo que não vai estar gravado. Daqui a pouco já coloco toda essa explicação lá como aula também e já compartilho o link deste cara aqui lá no portal, porque bem provavelmente vocês acessem isso daí em outras datas e aí toda a especificação já vai estar lá, ok? Pessoal, então é isso. Eu vou estar por aqui até o final da nossa aula. Já estou vendo que tem gente digitando. Podem usar o grupo para formar equipe, para o que vocês quiserem fazer, pessoal. E se forem tirar alguma dúvida, ou quando for mandar aqui no grupo para mim, só faz a menção ali ou me manda no privado, que fica mais fácil da gente ver e identificar ali as mensagens. Beleza? Então, pessoal, eu estarei por aqui. Vou subir todos esses documentos lá e o vídeo da aula de hoje já no portal. E quem precisar é só me dar um grito e a gente já vai resolvendo. Beleza? Qualquer coisa, estamos por aqui.